Boa tarde a todos. Boa tarde. Que a paz de Jesus esteja em nossos corações. Vamos então todos nós hoje aqui unificados na presença de Jesus. Lembrando nosso amigo querido, mentor da Casa de Caridade, que é o nosso irmão José de Mococa, que nos dá licença para que estejamos hoje aqui, todos nós, os nossos mentores espirituais nos ajudando, para que estejamos fazendo algo de melhor. Pois a nossa vida é assim. Nós só poderemos melhorar em tudo que for se tivermos constância, né? Se formos constantes naquilo que fizermos. Pode ver, sermos alimentados bem, seremos saudáveis. Se fizermos exercício, seremos saudáveis. Mas precisamos ser constantes. Se fizermos só uma vez por semana, assim a gente vai se machucar fazendo exercício. Se a gente comer bem só uma vez por semana, não vamos ficar saudáveis. A gente tem que ser o quê? Constante. Do lado espiritual é a mesma coisa. Nós temos que ser constantes, temos que alimentar os nossos espíritos com o Evangelho de Jesus todos os dias. Como fazemos com o alimento da matéria, como fazemos com os exercícios, como fazemos com o trabalho quando ganhamos o nosso dinheirinho. Então, o que temos que fazer é estarmos sendo constantes, buscando Jesus em nossos corações todos os dias da nossa vida, buscarmos o nosso lado espiritual, buscarmos o que temos de bom dentro de nós. E todos nós temos muitas coisas de bom, muitos. Pois todos nós carregamos os atributos de Deus. E se carregamos os atributos de Deus, só podemos ser bons como essência. Nós que muitas vezes no caminho nos desvirtuamos, mas somos bons em essência. Sim, gente, quem vai fazer a palestra hoje vai ser o nosso amigo Rogério, nosso irmãozão aqui. Ele vem lá do Guarujá, né, sempre trazendo a sua palavra de amor, de carinhoso. Ele está em várias casas espíritas fazendo palestra, caminhando aí, né, levando o Evangelho de Jesus para muitos lugares. Então, quem quiser depois segui-lo, vai lá no Facebook, né, tem lá no YouTube, pode seguir também na nossa casa, no Instagram, no Instagram também, no Instagram, né, é um rapaz bem, né, ativo na internet aí. Então, ele vai falar hoje sobre como ser espírita, né? Como ser espírita, tá bom, gente? Então, boa palestra para você. Eu já sabe que a casa é mais que isso. Olá, muito boa tarde a todos. Boa tarde. Que alegria poder estar de volta a esta casa. Mais uma vez, mais uma oportunidade de estarmos reunidos, sempre em nome do Mestre Jesus. Queridos, como é que foram de passagem de ano? Todos muito bem? Natal, Ano Novo, se fartaram da comida lá, da ceia, né? É que a gente tira realmente o pé da lama, né? Atola o pé da lama na jaca, como se fala. A gente come bastante e depois tem que correr atrás, né? Que o Rafael falou, a gente precisa ser saudável. Mas ser saudável é também não ir com muita sede ao pote com a comida, né? Então, eu acredito que todos tenham tido uma passagem de ano repleta de muitas alegrias e muita paz, que é o que o nosso Mestre Jesus quer para todos nós. Bom, hoje, minha gente, eu escolhi um tema para falar com vocês. Eu já participei um pouco aí para algumas pessoas e todo mundo já gostou da ideia do que eu vou falar hoje. Boa, querida, tudo bem? E nesse tema de hoje, nós vamos falar um pouco a respeito do que é ser espírita. Quem daqui se considera já, no dia de hoje, um espírita? Sim. Mas, ser espírita não é tão somente vir a uma casa como essa e ficar viciados em água frutificada e passe de olho. Vocês concordam comigo? Ser espírita é toda uma conotação que começa lá de baixo até a gente subir os degraus, gradativamente, um após um, para a gente conseguir o nosso objetivo maior. E aí tem uma piada no meio dos espíritas que diz assim: se você pensa que os seus problemas terminaram por se tratar de espírita, engano vocês. É aí que o problema começa. Vocês concordam com isso ou não? Porque a partir do instante que a gente se percebe, se reconhece como espírito, é o momento ideal para que a gente comece a se policiar. É a obrigatoriedade que temos, cada um aqui que é estudioso da doutrina, para se autocorrigir. Porque não existe espiritismo de um autoconhecimento
pessoal de cada um de vocês sem ter o básico, que é a autotransformação. Não existe espírita que não se transforme, vocês concordam comigo? Nós precisamos. Eu sou espírita. Legal, você é espírita. Mas o que você faz para você, inicialmente, para que você se encontre como espírita? E aí, baseado nesse contexto, eu elaborei alguns itens, só 82 itens, a gente vai ler fácil, alguns itens, 15 se eu não me engano, para que a gente discuta as bases do Evangelho, para saber realmente se nós estamos no caminho de sermos ou não os espíritas que nós achamos que somos. Muitas vezes ainda não estamos preparados. E eu digo e vou repetir, para ser espírita, precisamos de uma autotransformação, de um autoburilamento o tempo todo. Eu já falei isso aqui outras vezes, vou repetir. Ser espírita dentro de casa espírita é muito fácil. Vocês concordam? Aqui todo mundo se abraça, todo mundo se beija, todo mundo se congratula uns com os outros. Mas e lá fora? E no dia a dia? E nas questões que nos esperam do portão para fora, com as nossas dificuldades, com aquelas coisas que nos incomodam, com os nossos desafetos que estão lá, muitas vezes lá fora esperando por nós. Como é que nós agimos? Nós já temos aí o entendimento que os problemas estão lá justamente para que faça com que nós possamos melhorar? Ou a gente simplesmente reclama do problema e não resolve? Se nós reclamamos do problema e não corremos atrás de uma melhora, nós já podemos parar por aí. Porque ser espírita não é simplesmente botar a sujeira abaixo do tapete, não, minha gente. O problema eu vou jogar para baixo do tapete e ele vai ficar. Ser espírita é você correr atrás e resolver. Porque é o que Jesus nos pede, que nos amemos uns aos outros. Então, se eu tenho um problema com desafeto, eu preciso resolver. Porque eu posso correr o risco de comprometer uma encarnação inteira, ou seja, essa que nós temos, por causa de um desafeto que muitas vezes pisou apenas no meu calo. E eu não vou perdoar. Não quero, não vou. Não admito isso. E aí isso vai se arrastando em uma encarnação inteira. Vocês já se deram conta que isso é mais comum do que a gente imagina? Que nós, seres encarnados, espíritos e espíritas que somos, arrastamos uma bigorna desnecessária por tão poucas coisas? Quem nunca se viu assim? Quem nunca parou e refletiu a respeito? Eu vou trocar de calçada porque aquele fulano está vindo ali, eu não gosto dele, eu vou para outro lado. Alguém já se viu nessa situação? Quem nunca, né, Rafa? Pois é. E aí eu pergunto para vocês, e o espiritismo que nós professamos? E aquilo que a gente aprende nos estudos do Evangelho do Cristo? É isso que Ele quer de nós? Esse é o caminho que nós devemos seguir? Certamente que não. Porque Jesus, em seu tempo, já nos pedia: reconcilia-te com o seu inimigo enquanto estás a caminho com ele. Para que nós não tenhamos que arrastar isso para outras encarnações. E isso é muito sério. Quando eu falo de espiritismo, eu vou falar da doutrina, a gente fala da doutrina que não é nossa, e sim dos nossos irmãos espirituais. Eu classifico com 3 bases importantíssimas, na minha ótica, do que é ser espírita. Ser espírita é praticar o amor, a caridade e o perdão. Sem esses 3 itens dentro de nós, enraizados dentro de nós, não dá para a gente começar a ser espírita. Porque se eu tenho amor, logo eu vou aprender a perdoar. A caridade é aquilo que Jesus nos pede. A caridade, ela tem que brotar de nós. E todos que frequentam uma casa como essa já estão acostumados a fazer caridade.
parece que amanhã vocês vão fazer um evento a respeito de campanha do alimento. Uma outra oportunidade que eu estive aqui, eu consegui ajudar. E eu gostaria de estar mais perto, como eu falei para algumas irmãs aqui, para poder ajudar mais. Mas infelizmente eu moro a 80 quilômetros daqui, fica meio difícil vir para cá toda semana, né? Porque a gente tem os compromissos lá embaixo. Mas a caridade é uma das vigas mestras do nosso querido e amado Espiritismo. Nós precisamos ser caridosos, assim como aprender a perdoar e praticar o amor sobre todas as hipóteses. E aí, baseado nesse enredo de como é ser um espírita, eu separei para vocês alguns itens baseados no Evangelho do Cristo para saber realmente se nós estamos no caminho certo, né? Então eu peço licença para começar a ler para vocês. Será que ser espírita, nós, é tão fácil assim? Nós somos obrigados a nos autoconhecer. E isso nem sempre é prazeroso. Quando a gente se autoconhece, quando a gente percebe onde estão os nossos defeitos, lembre-se de Kardec quando nos alerta de que se reconhece o verdadeiro espírita aquele que sabe onde estão os seus problemas, as suas mazelas. Então, modificar-se, transformar-se, pode não ser prazeroso para alguns, mas extremamente essencial para outros. Ou vamos continuar querendo ser os velhos, antigos, retrógrados de antigamente? Eu acho que nós não estamos aqui com esse propósito. Todos aqui, eu quero crer, que estamos aqui em busca de uma melhora pessoal. Não seria isso? Todos nós aqui estamos atrás de um condicionamento melhor para nós mesmos, para depois todos aqueles que nos rodeiam serem os beneficiados. No item 2, diz assim: não temos ninguém para culpar pelos nossos problemas, a não ser nós mesmos. Quando nos reconhecemos como espíritas, nós já entendemos que eu não posso culpar a outro ou a outrem por uma coisa que é devida a mim. Eu preciso sim corrigir, me auto-corrigir, me auto-avaliar, para que eu não possa culpar. Porque a grande maioria das pessoas, a bem na verdade, o problema não é meu, o problema é dele. O problema não está comigo, está com ela. As pessoas se esquivam das realidades, tirando o problema na sua frente, empurrando para os demais. E é a hora que nós precisamos consultar a inteligência que nós temos e refletir realmente se culpar a outro é o melhor caminho. Quando a gente percebe que o problema está em nós. Poxa, se eu sei que eu tenho um problema, por que eu vou dizer que o problema não é meu, é do outro? Eu vou corrigir isso. Eu vou procurar atrás, vou correr atrás disso. Não revidamos e ainda por cima oferecemos a outra face. Olha só, nós fazemos isso, meus irmãos espíritas? Nós oferecemos a outra face? É difícil, né? Mas quando Jesus pede para que nós ofereçamos a outra face, não é porque a gente toma um tapa, um soco numa face, agora bate aqui. Não é isso. Isso, quando ele se refere a isso, ele pede para que a gente não revide. Não é isso, meu irmão? Se nós aprendermos a não retribuir a agressão, nós já entendemos a lição. Então, se você foi agredido, isole-se. Alguém já ouviu aqui dizer que o silêncio é a melhor resposta. Mas não revidar é ainda a melhor resposta que você pode dar para o agressor. Então não é simplesmente oferecer a outra face, é não revidar a agressão com a mesma agressão. Esse é um dos papéis nossos de estudiosos da doutrina espírita que precisamos fazer. É fácil? Ninguém nunca disse que seria fácil. Onde vocês leram, em algum momento, em alguma obra, que estava assim: é fácil ser espírita, basta fazer tal coisa. Alguém já leu isso?
Jamais. Nunca será. Porque ser espírita é uma autotransformação, e como eu falei aqui no início, muitas vezes dolorosa para quem inicia. Mas se você não iniciar, você não vai sair do lugar. É preciso que você dê o primeiro passo. Dê o start. Pratique o início. Estude. Pratique a caridade, o amor entre todos. Você já vai estar começando a entender e a modificar-se sem perceber. Temos consciência de que nada cai do céu, não é verdade? Em forma de bênçãos ou milagres, mas tudo é fruto de trabalho, renúncia e sacrifício. Ora, se eu estou convidando vocês a ser espíritas conscientes, temos que insistir na mudança. Não existe melhora sem mudança, vocês concordam comigo? Não tem como a gente se melhorar se a gente não praticar a mudança interior. Então o sacrifício é necessário para todos que querem modificar-se. Não existe esforço, não existe vitória sem esforço. Ou vocês ganham tudo de mãos beijadas e tudo que vem fácil, o que acontece? Vai fácil também. Certa feita, num ambiente como esse, numa ocasião, eu recebi um pedido de ajuda de uma pessoa que se dizia muito triste porque tinha perdido muitos bens. Muitos bens. Não entrei na questão a respeito de que forma foi perdido esses bens, mas a pessoa não se conformava com isso. E aí estava procurando. Aí vocês perguntam, o que tem a ver finanças com o espiritismo, né? Pode não ter nada a ver em vias de fato, mas o que ele estava tentando fazer tem tudo a ver conosco, com o espiritismo, porque vocês podem imaginar o que ele estava pensando em fazer contra si mesmo. Ele estava pensando em jogar toalha. E aí nós temos um start, quando alguém chega para nós com essa intuição de suicídio, para-se tudo e vamos dar atenção, para que isso não ocorra, que isso não acabe acontecendo, porque a gente nunca sabe quando o suicida realmente vai fazer. A gente sabe, o suicida pode falar para você assim: nossa, meu irmão, eu estou decepcionado, perdi tudo, como foi o caso, eu estou pensando em tirar minha vida. Para tudo e vem aqui, vamos conversar, vamos fazer uma terapia com essa pessoa, a fim de que a gente expulse os espíritos que já vão se apoderar dessa influência negativa que ele mesmo estava praticando contra ele. Que é o que acontece. Ele já estava entrando numa grande depressão, e a depressão, todos nós sabemos, que é uma porta aberta ao suicídio. E tudo começa pela depressão. E por que eu estou dizendo isso? Porque não existe trabalho sem esforço, muito menos a vitória, sem a renúncia de cada um de nós, para que a gente consiga atingir o objetivo. Nós precisamos, se espíritas já nos consideramos, nós precisamos sim nos auto-modificar. Não existe esforço que não seja recompensado. E a partir do momento em que nós nos esforçamos por uma melhora, a espiritualidade que nos governa vai estar olhando para nós com uns bons olhos. Ele vai estar dizendo: olha, fulano lá está tendo uma luta incansável contra a sua própria mazela. Vamos ajudá-lo. Vocês têm dúvida que eles nos apoiam nisso? Eles apoiam e muito. Fiquem vocês sabendo. Não atiramos a primeira pedra, tampouco a última. Atirar a primeira pedra. Quem nunca aqui errou? Será que nós temos aqui um aprendiz de anjo que nunca cometeu um erro? É difícil, né? Todos nós erramos. Quem nunca errou, que atira a primeira pedra, disse Jesus. Todos nós erramos, meus irmãos. Então o erro que podemos ter cometido, ele é, com certeza, reajustável. Reajustável numa forma que possamos pedir desculpas ou perdão para aqueles com quem a gente erra.
Todo mundo aqui erra ou já errou um dia. Nós vivemos intensamente numa luta incansável para não errar. Mas, ainda assim, cometemos erros. Quer ver só uma coisa? Quem aqui não julga? Quem aqui não aponta o dedo? Não é verdade? Está aí, já erramos. O simples fato de eu apontar o dedo para quem quer que seja, sem contar o fato que 3 voltam para mim, já estou errando. E se eu erro, eu tenho direito de pedir perdão. Se eu errei contra quem quer que seja, vou me redimir com essa pessoa. Vou pedir, explicar por que eu cometi o equívoco, por que eu fui tão desagradável em determinado momento, por que eu fiz tal coisa, e assim sucessivamente. Não existe erro que não exista um conserto, que não exista uma reparação, que não exista um pedido de desculpas, e isso precisa brotar naturalmente dentro de nós. Reconhecemos a força lapidária da dor e sabemos do bem sofrer. Legal isso, né? Bem sofrer. Quem daqui é resiliente como que sofre? Alguém pode levantar o braço aí, se tem algum resiliente? Se tiver, me explica aí, traz a cartilha para nós, que todo mundo quer saber como é que é. Sofrer não é só eu, ou A, ou B, ou C que sofrem, todos nós sofremos por alguma coisa. O problema é saber ou sofrer, como diz no Evangelho do Cristo. Nós somos resilientes com os nossos problemas, ou simplesmente nós deixamos as coisas como estão e não procuramos a remissão dos nossos pecados. Saber sofrer e sermos resilientes é o que Jesus nos pede quando a maior dor que possa nos cair no colo, nos braços, bata na nossa porta. Não é fácil? Não é fácil. Mas nós precisamos aprender a sermos resilientes, a entender que os problemas estão ali para nos forçar a ultrapassá-los. Se o problema está ali, ele não veio por um acaso. É como eu costumo dizer que ninguém nasce endereço errado, né? Todo mundo vem onde tem que vir. E se o problema está ali com você, ele tinha que estar ali também. Então, não é mais fácil a gente ser resiliente e procurar resolver do que simplesmente ir passando, embolando, deixando para lá, como eu falei no início, põe para baixo do tapete e não aprender a resolvê-los? Sofrer é para pouco, saber sofrer é para muito pouco ainda. Não é todo mundo que sabe sofrer em paz, com resiliência. E aceitar a sua dor, do seu problema, de cabeça erguida. Honestamente, não é fácil. Mas nós sabemos qual é o caminho. O caminho é Ele. Está ali, Jesus. E nós estamos na casa dele. E se nós frequentamos uma casa como essa, que bom para nós. Já temos o primeiro passo para a nossa melhora interior. A partir do instante que eu entro por essa porta, os espíritos que já estão aqui entre nós já estão nos ajudando. E tenho certeza que todas as vezes que nós viemos numa casa como esta, nós saímos daqui melhores. Não saímos? Saímos mais leves, saímos mais complacentes, saímos mais reflexivos, saímos mais alegres. Porque isso aqui é o local disso, de alegria, de felicidade. E os bons espíritos que chegam até essa casa estão justamente aqui para nos receber. E sabem muito bem qual é o problema de cada um de nós. Cada um sabe, eles sabem de cada problema. Então eles vão trabalhando. Enquanto vocês estão sentados aqui, me assistindo, me ouvindo, eles estão fazendo a parte deles. Assim como já fizeram a minha parte ali. Quando a gente chega e pede para que eles nos amparem, nos coordenem, para que a gente tenha uma fala tranquila e dessa forma consiga dar o recado que a gente se propôs a vir até aqui para dar. E todas as vezes que eu venho aqui, isso foi muito fácil. Graças a quem? Não a mim, que não tem diferença nenhuma de vocês. Graças a eles.
Então, se eles me amparam e me ajudam, ajudam a vocês também. Estão amparando vocês também. E muitas vezes a resolução dos seus problemas estão ali, muito próximos. Mas a gente acaba, né? Sabe aquele negócio do menor esforço, da zona de conforto? Geralmente a gente não faz por causa disso. Porque ninguém quer sair da zona de conforto. Quem gosta de sair da zona de conforto aqui? Alguém gosta? Ninguém gosta, né? Mas para sermos espíritas, temos que sair da zona de conforto. Sinto muito dizer isso para vocês. Porque não se forma, não se torna um espírita de verdade com os mesmos hábitos de antigamente. Como eu costumo dizer, sendo os velhos retrógrados de antes. Não se faz um espírita consciente sem o amor, a caridade e o perdão dentro de nós. Reconhecemos a força lapidária da dor e sabemos o bem sofrer. Temos, isso aqui é legal, temos humildade em reconhecer que somos espíritos inferiores, vivendo em um planeta mais atrasados. Nós já ouvimos dizer, está no Evangelho, que existem muitas moradas na casa de nosso Pai. E o Brasil, e a Terra, o nosso planeta, é um dos mais atrasados. Todo mundo sabe disso. Mas o que vai nos remeter a ir para mundos melhores são as nossas ações aqui. Eu vou falar por mim. Eu gostaria muito de voltar a reencarnar no Brasil. Primeiro porque não tenho condições de ir para mundos melhores, eu sou muito pecador. Ainda cometo muitas falhas. Eu tenho o reconhecimento dos meus erros, que preciso melhorar muito. Então, para eu, Rogério, ir para um mundo melhor, vou precisar ir talvez umas 200 encarnações. Talvez nem tanto, talvez um pouco menos, ou talvez até um pouco mais. Mas, quando eu falo a respeito de nós morarmos, vivermos num mundo atrasado, é porque lá fora, no orbe, existem mundos muito melhores do que esse que nós vivemos. E onde todos os benefícios que hoje já existem aqui na Terra, vêm de onde? Vêm dessas comunidades. Porque lá existem coisas que nós nem imaginamos ainda, mas que uma hora chega para nós. Mas que nós, com a nossa pequenez, ainda não temos a consciência de entendermos o que eles têm de benefício lá para nós. Então isso tem que ser gradualmente. Devagarinho, devagarinho vai chegando. E aí a gente vê a solução de uma AIDS, a cura de um câncer, vai aparecendo. Não que a cura da AIDS já tenha aparecido, né? Mas como chamam? Existe um composto, uma série de retrovirais, que é um composto de medicamentos que consegue anular o HIV. Não cura, mas isso é tudo questão de tempo, garanto para vocês. Logo, nós teremos a cura dessa doença tão maligna, que na nossa época de 80, liquidou muita gente boa. Que nós sabemos disso. Isso um dia, ainda receberemos o agrado da espiritualidade com a cura. E que eu vou lembrar para vocês, nós ainda não temos, por sermos tão pequenos, mas um dia chegará a nós. No item 10 diz assim, e isso é legal, não julgar para não sermos julgados. Será que nós, como espíritas, já estamos nesse patamar de não julgar ninguém? Quem daqui não julga ninguém? Tem alguém aqui que é ímpeto, exemplar, não julga ninguém? Não tem alguém. Nós ainda precisamos de muito estudo, de muita consciência, de muito aprendizado, de ouvir muitos colegas vir aqui à frente para alertarmos novamente da necessidade de não julgar ninguém. Por quê? Porque nós não devemos, esse julgamento não é nosso. Quem tem o único que pode nos julgar é Deus. E nós sabemos disso. Mas nós estamos aqui num planeta de provas de expiação, né?
E nós estamos aqui no hospital escola, aprendendo, todo mundo no mesmo patamar de vibração. Então a gente acaba errando, a gente acaba julgando, inevitavelmente. É o certo? Não, não é o certo. Mas o que eu quero dizer com isso é que nós precisamos sim não julgar, para não sermos julgados. Retribuímos o mal com o bem. Alguém aqui faz isso? Alguém aqui já sofreu um mal muito grande e retribuiu com o bem? É difícil, meus irmãos. É lógico que é difícil. Aí você fala assim, mas Rogério, meu irmão, você está pegando as bases do Evangelho de mais de 100 anos atrás. Antes de a gente continuar, dia 15, segunda-feira agora, vai completar 163 anos da obra de Allan Kardec, o Livro dos Médiuns. Então, é uma grande oportunidade para nós abrirmos o Livro dos Médiuns e já começarmos a entender um pouquinho, porque lá, não só o Livro dos Espíritos, mas o Livro dos Médiuns também é muito esclarecedor. E eu indico, não só porque está fazendo 163 anos, mas é porque é uma lucidez, é uma transformação do joio e do trigo a partir do momento que a gente entende as bases do Evangelho. Então, quem consegue retribuir o mal com o bem? É difícil, extremamente difícil, eu reconheço. Mas, como eu falei no início, é importante que a gente não revide o mal com o mal. Se nós estamos aqui no mesmo patamar, nós já sabemos que retribuir o mal com outro mal não vai nos aliviar em absolutamente nada, a não ser o ego, né? Daquela pessoa que é orgulhosa, assim, eu vou pagar na mesma moeda. Medo, engano, gente. A gente não leva nada nessa vida, nada, absolutamente nada. E o que vamos deixar aqui quando partirmos vai ser aquilo que produzimos de bom, porque vocês já ouviram isso. O caixão não tem gaveta, tudo que a gente construiu aqui vai ficar aqui. Isso serve para os orgulhosos e apegados aos bens materiais também. Nada levaremos, só deixaremos aquilo que produzimos de bom. Ou seja, o legado que conseguimos deixar. De sermos pessoas amáveis, simpáticas uns com os outros, gentis, solidários. E aí nós vamos, com certeza, quando fecharmos os olhos, poxa, o Rogério, lembra do Rogério? Ele vinha aqui, mas caramba, ele trabalhou, ele fez a parte dele. Esse que vos fala, acha que eu não fiz nada. Eu ainda estou muito aquém de chegar no ideal. Portanto, meus amigos, vocês ainda vão me ver muito por aqui, choramingando no ouvido de vocês, mudanças para que nós nos tornemos pessoas melhores. Porque como eu me sinto melhor? É vindo aqui conversar com vocês. Eu não sei de absolutamente nada. Tudo que eu passo para vocês é que eu estudo antes para falar. E a gente vai pegando uma coisa daqui, uma coisa dali. A gente vai juntando as peças e pronto, está feito a palestra. E isso é com todos nós, com todos vocês. Ninguém que vem aqui à frente é melhor do que quem quer que seja. Estamos, como disse e vou repetir, todos no mesmo patamar evolutivo. Não existem melhores. Estamos sempre no mesmo hospital, escola. Retribuímos o mal como o bem. Não conseguimos. Esse aqui é legal. A nossa porta é sempre estreita. Vocês concordam? Vocês concordam? Que a nossa porta é sempre estreita? Não, né? A nossa porta é a porta larga. Por que é a porta larga que a gente frequenta mais? Pode falar, meu irmão. Mais fácil. Mais fácil, é dos gozos fáceis, das coisas mais maravilhosas, está tudo lá. E o pecado também está lá. Eu não digo pecado de homem com mulher, eu falo pecado de um modo geral. A porta larga ela é mais visitada, porque ela é mais agradável a todos nós.
Ali estão os gozos fáceis, ali está a fartura, a gulodice, né? Porque até sermos um glutão, a gente peca. Para aqueles que gostam muito de comer, eu tento, né, fazer um regime, mas é difícil. Depois de um Natal que a gente se panturra de panetone, porque eu sou vidrado, e comi uns 8 a 10 panetones. Mas, Jesus do céu, para com isso, porque eu não aguento mais. Ainda bem que já tiraram no supermercado perto da minha casa, assim, pelo menos tiraram da frente, né? Porque esse Natal é forrado, né? Eu passo naquele corredor, já nem entro mais, porque para não ver a tentação, que eu adoro. Então, até sermos glutões, já estamos errando. E eu vou dizer uma coisa para vocês. A porta larga, ela é fantástica. Ela é deliciosa. A porta larga, ela é um verdadeiro... Sabe aquela cereja do bolo? É a porta larga. Mas é a menos meritória, nós sabemos disso. Porque a mais meritória é a porta estreita. E quem quer passar dificuldades para ir para a porta estreita? Ninguém quer. Mas é o que precisamos aprender, meus irmãos. As dificuldades que temos estão lá, na porta estreita. E é lá que nós devemos entrar. Sairmos da zona do conforto, como eu disse, e entrarmos de cabeça numa melhora pessoal. Intransferível. Cada um tem a sua, e cada um sabe onde o seu calo aperta. Portanto, a porta estreita, por mais dificultosa que ela possa parecer, é a que nós devemos insistir. E esquecermos de uma vez por todas daquela porta tentadora, que é a porta larga. Porque lá está tudo que não presta, por assim dizer. Desculpa o senso comum, mas tudo que não presta está na porta larga. E nós sabemos disso. Mas nós, infelizmente, não optamos pela porta estreita, que é a porta da dificuldade, é a porta do empenho, a porta que a gente precisa se transformar. Essa a gente não gosta de frequentar. Sabemos das responsabilidades de sermos os trabalhadores da última hora? Essa casa aqui é um ótimo exemplo de trabalhadores da última hora. Jesus, quando deixou essa fala conosco, Ele quer que nós nos ajudemos o tempo todo. Sermos os trabalhadores da última hora é estarmos voltados à prática da caridade o tempo todo. Ser um trabalhador da última hora é poder ajudar uma instituição como esta a levar um abrigo, a levar um acalanto, a matar a fome de alguém. É estar envolvidos, compenetrados numa responsabilidade que se chama amor ao próximo. Esses são os verdadeiros trabalhadores da última hora. Aqueles que deixam suas famílias em casa e vêm para cá com o intuito de ajudar aqueles que têm menos que a gente. Muitas vezes, e olha que muito, tem muito menos que nós. Muitas pessoas, eu não vou hoje porque aconteceu uma coisa e tal. Não importa. Quando você puder, vá fazer a sua parte. Problemas todos nós temos, e muitas vezes os problemas chegam justamente no dia que a gente tem que fazer o trabalho. Ou seja, vir para cá para trabalhar, ou fazer uma caridade como a de amanhã. Tudo acontece para que a gente não venha, não é verdade? Quem nunca passou por isso? Tudo acontece naquele dia que, hoje é sábado, 4 horas da tarde, tem que ir lá para a instituição, o pneu do carro fura. Cara, é só um pneu, é só você ir lá consertar e vai embora. Eu cheguei 15 minutos atrasado, não importa, você veio. Eu digo, pneu do carro, que é uma coisa que acontece. Mas isso aí vocês podem incluir. Tu é um filho que se machuca, o marido que foi jogar bola com os amigos, quebrou o dedo do pé, e assim sucessivamente. Tudo acontece para que nos impeça de vir até aqui. Mas nós temos que ser o quê? Resilientes. Não, eu vou. Nada vai me tirar do caminho. Eu vou, sim, até a instituição, porque lá eu vou sair melhor. O meu pneu, depois eu passo no borracheiro e conservo. O marido quebrou o pé, está sendo cuidado lá no SAMU, no sistema de saúde, está sendo lá cuidado, tá bom. Então eu não vou deixar de vir à instituição.
Esses são os verdadeiros trabalhadores que incansavelmente não deixam para lá o serviço fraternal de ajuda a quem quer que seja. Damos gratuitamente o que gratuitamente recebemos? O que vocês acham? A gente dá de graça aquilo que recebe de graça? Muitas vezes as coisas caem no nosso colo, de mãos beijadas, como a gente fala, né? Caiu, caramba. Mas aí você reflete, o que eu posso fazer com esse benefício que eu recebi? Que tal a gente poder ajudar quem precisa? Eu me repito várias vezes falando de ajuda a quem precisa, porque, como eu estava falando para a Sandra mais cedo, caridade é uma coisa essencial de uma casa, de todos os tempos religiosos, ao meu ver. Uma oportunidade eu tive de dirigir uma casa em que a presidente, na ocasião, não fazia caridade. E eu já cheguei com os 4 pés, como se fala no senso comum, fazendo caridade, arrumando cesta básica, distribuindo, arrumando roupas, fazendo a mesma coisa que aqui faz, né? E isso incomodou tanta gente. Mas eu tenho certeza, meus irmãos, que agradou muito aos olhos de Jesus. Porque esse é o verdadeiro motivo de uma casa como essa. É praticar a caridade, o amor e, acima de tudo, o perdão entre nós. Aprendemos a agradecer aos nossos inimigos pela oportunidade de exercitar nossas virtudes? Por que os inimigos que nós possamos ter, ou os desafetos, né, porque eu não gosto dessa palavra inimigo, porque graças a Deus eu não tenho, por que os nossos desafetos têm a oportunidade de exercitar em nós as nossas virtudes? Porque eles estão ali justamente para nos provar. Os desafetos que a vida nos traz, que vocês possam achar que tem, e eu, graças a Deus, não tenho nenhum desafeto, e espero encerrar os meus dias sem desafeto algum. Eles estão ali justamente para que nós aprendamos a ultrapassar por essas barreiras, porque são barreiras, e que muitas pessoas, infelizmente, colocam como intransponíveis. E nós não podemos agir assim. Todas as barreiras são possíveis de ultrapassá-las. Todas. E nós precisamos estar voltados a ultrapassar todas elas. É imprescindível para nós que já nos consideramos espíritas. Tem alguém aqui que está vindo a primeira vez? Não? Que não seja da comunidade espírita? Não, né? Então eu não falo para leigos. Eu falo para gente que entende o que é a lei de causa e efeito, a lei de ação e atração. Não é verdade? É aquilo que nós produzimos para nós, se reflete a nós mesmos. E qualquer problema que exista para nós, eles são sim passíveis de ultrapassarmos. Só não existe um único problema, só um que a gente não consegue, que infelizmente é a morte. Do resto, todos nós conseguimos passar por qualquer problema que a vida tenha nos colocado. Amamos, mesmo quando não somos amados. Outra tarefa difícil, né? Devolver por amor aqueles que a gente sabe que não nos amam. Mas como Jesus, em seu tempo, deixou muito claro, para que nós nos amemos uns aos outros, assim como Ele nos amou. Se a pessoa que você ama não quer o seu amor, é que nem o perdão. Se a pessoa que você perdoa não quer o seu perdão, o problema é dela. Mas você ame, você perdoe. Esteja apto, fácil acesso, disponível para quem quer que seja. Inclusive para esses desafetos que a gente sabe que não gosta da gente. Porque muitas vezes um simples abraço transforma tanta coisa e muitas vezes pode salvar uma vida. Um abraço bem colocado no momento ideal, você pode tirar uma pessoa de um grande sofrimento e trazer para ela naquele momento uma paz através da transmissão do meu abraço para essa pessoa que está tão sofrendo. Então, tenhamos nós a capacidade, e todos nós aqui que já temos isso, de entendermos que nós estamos aqui para sermos testados. Não existe espírita
na zona de conforto. Isso jamais pode existir. Espírito tem que estar sempre incomodado, sempre perturbado com as suas ações, se autocorrigindo, como eu falei para o irmão aqui quando eu cheguei, e para o Esmeralda, que eu me policio o tempo todo. E é assim que todos nós devemos agir. E eu tenho medo danado de cometer um agafe, porque eu jamais posso vir aqui à frente conversar com vocês se eu errar. Ah, mas então você não erra? Erro, mas eu procuro não errar o tempo todo. Então o que eu faço? Eu me autopolicio 26 horas por dia, porque 24 eu estou acordado trabalhando, e 2 eu durmo, porque é só o tempo que eu tenho para dormir. É isso que eu quero de vocês, meus amigos. Que a gente possa refletir efetivamente uma melhora interior. Que ela não seja penosa para ninguém. Que ela seja galgada, degrau a degrau, gradativamente, mas com muita paz. Com muito amor envolvido nas nossas ações. A fim de que a gente possa receber desses amigos que nos protegem aquele funil. Olha, vamos direcionar esse atendimento para essa pessoa, porque ele está se esforçando realmente. E lembre-se, nunca deveremos ficar eternamente na zona do conforto. Não existe espírita na zona do conforto. Espírita consciente, que sabe da sua autotransformação necessária, ele não pode ficar na zona do conforto. Se está errado. Precisamos modificar. Separar o joio do trigo se precisarmos, mas efetivamente precisamos agir diferente em nosso favor. E parafraseando a palavra de Raul Teixeira, para a gente encerrar a nossa fala de hoje, parafraseando uma palavra muito sábia de Raul Teixeira, que ele diz exatamente assim: ser espírita não é para quem quer. Ser espírita é para quem aguenta. Muita paz a todos e que Jesus possa nos proteger e nos abençoar todos os dias. Muito obrigado.